Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Preparados para receberem uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, famílias, para os seus projetos, para a sua busca espiritual? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje, o odre de Deus. Uau! Leitura bíblica, livro de Salmo, capítulo 56. A palavra diz: compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calcam aos pés e, pelejando, me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calcam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, esconde-se, espiam os meus passos, como que, aguardando a minha morte, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, que Deus está comigo, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança, e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés que tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Odre de Deus. Preste atenção. Como se não bastasse a perseguição de Saul com o seu exército, que punha Davi em fuga e sobressalto, agora também os filisteus o prendem em Gate, com desconfiança e rancor, conforme 2 de Samuel, capítulo 27, versículo 2. Mas Davi não tem medo, porque no dia em que temer, confiará na compaixão de Deus. Versículo 3. Essa deve ser a atitude do crente, não temer o mal, e se o temor chegar devido ao poder do inimigo, ele há de confiar em Deus. Versículo 3. E Deus não falhará. Deus tem um odre para colher as lágrimas dos santos, conforme versículo 8. Esse odre, uma figura de linguagem, significa que Deus não está alheio nem inoperante diante das nossas lágrimas. Significa também que Ele espera que o busquemos para nos ajudar. Ainda que muitas vezes Ele nos ajuda mesmo que não busquemos seu auxílio, pois Ele sabe que há perigo dos quais só vamos nos dar conta depois que passarem. Deus é poderoso não somente para livrar nossa alma da morte, mas para livrar nossos pés de tropeçarem, para que andemos diante dele na luz da vida, conforme versículo 3. Que ilumina o caminho da família cristã, para que ela caminhe sem tropeços. Bem-aventurada. Palavras que alimentam. Palavras que alimentam. Salmo 56, versículo 3. Pois me livraste da morte. Você não foi chamado para viver em covas. Deus hoje está liberando sobre a sua vida palavras de vida e luz. Aqui nesta mensagem, Ele ressuscitou por mim e por você. E essa ressurreição está sobre nós. Ele sofreu por você para que você fosse livre. Palavras que alimentam. Salmo 56, versículo 3. Mas quando eu sentir medo, o medo não vem de Deus, mas de Satanás. Então, toda vez que você sentir medo em sua vida, o inimigo estará vindo contra você. Costumo dizer em meus ensinamentos que o medo é o espírito mestre. É o espírito que Satanás usa para tentar dominar o povo de Deus e impedi-lo de permanecer sob a liderança do verdadeiro mestre, Jesus Cristo.
Muitas pessoas nunca compreendem o chamado de Deus em suas vidas, simplesmente porque cada vez que tentam ir adiante, o diabo usa o medo para detê-las. Ele está usando o medo para te impedir? Satanás usa medo para impedir que as pessoas aproveitem a vida. O medo traz tormento e você certamente não pode aproveitar a vida e estar atormentado ao mesmo tempo. Quando o diabo traz medo, você pode optar por não se curvar diante dele. Davi disse: mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Acredito que é certo dizer que, quando você faz um esforço para buscar Deus de todo o coração e segui-lo, o inimigo atacará com o medo. No entanto, se você confiar e acreditar em Deus, Ele poderá ajudá-lo a superar o medo e seguir em frente. Palavras que alimentam. Por falar em medo, remova os seus medos. Sim! Uma resposta possível à verdade que nossa ansiedade está enraizada na incredulidade é a seguinte: eu lido com sentimentos de ansiedade quase todos os dias e assim sinto que minha fé na graça de Deus deve ser totalmente inadequada. Então, eu me pergunto se posso ter qualquer garantia de ser salvo. Minha resposta a essa preocupação é: suponha que você está em uma corrida de carros e seu inimigo, que não deseja que você termine a corrida, jogue lama em seu para-brisa. O fato de você temporariamente perder de vista o seu objetivo e começar a desviar não significa que sairá da corrida. E certamente não significa que você está na pista errada. Caso contrário, o seu opositor, o seu adversário, não o incomodaria de modo algum. Isso significa que você deve ligar os limpadores de para-brisa. Quando a ansiedade nos atinge e distorce a nossa visão da glória de Deus e da grandiosidade do futuro que Ele planeja para nós, isso não significa que somos incrédulos ou que não chegaremos ao céu. Isso significa que nossa fé está sendo atacada. No primeiro golpe, nossa crença nas promessas de Deus pode titubear e se desviar, mas se continuaremos na pista e chegaremos à linha de chegada depende de, pela graça, colocarmos em ação um processo de resistência. Lutarmos contra a incredulidade da ansiedade. Nós ligaremos os limpadores do para-brisa? O Salmo 56, versículo 3 diz: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Observe que não é dito: eu nunca luto contra o temor. O medo ataca e o combate começa. Assim, a Bíblia não afirma que os verdadeiros crentes não terão nenhuma ansiedade. Em vez disso, a Bíblia nos diz como lutar quando as ansiedades atacarem. Diz como devemos acionar os limpadores do para-brisa. E finalizando esta sequência de mensagens edificantes para as nossas vidas, Salmos 56, versículo 8: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Almeida revisada e atualizada. Os filisteus prendem Davi em Gate. Foi no meio dessa provação que ele, assim mesmo, declarou o consolo que esperava de Jeová. Registra tu mesmo o meu lamento. Não é por acaso que alguns descrevem este nosso mundo como um vale de lágrimas. A quantidade de nossas lágrimas, às vezes, é tão grande que somos levados a pensar que o Senhor não dá conta de todas elas. Davi chorou e chorou muito, em muitas ocasiões e em situações desesperadas. Em todas elas, porém, o salmista descobriu que o Senhor não permitiu que nenhuma lágrima fosse ignorada ou menosprezada. A metáfora que o rei usou é até carinhosa. Nossas lágrimas são recolhidas e guardadas, todas elas no odre do Senhor. Nosso mundo, de fato, é um vale de lágrimas. Nós, crentes que vivemos neste vale, temos a obrigação de constatar o carinho do Senhor diante do nosso choro. Nossas lágrimas nunca foram e nunca serão em vão. Nossas lágrimas nunca são e nunca serão desprezadas. Recolhidas pelo Senhor, elas são a matéria-prima da nossa volta por cima, porque Ele recolhe no seu odre nossas lágrimas.
o odre de Deus. Receba essas palavras na santa autoridade de Jesus. Vamos nos conectar com Deus através da oração. Querido Deus Pai Jesus Cristo, entramos na sua santa presença, Pai. Não quero me curvar ao medo. Eu confio e creio em Ti, Pai. Eu sei que posso contar com o Senhor para me dar coragem e força para resistir o medo, para enfrentar a ansiedade, as tempestades, as perseguições, nos lares, nas comunidades, no trabalho, Pai, nesta sociedade caída. Pai, quando eu entendo que Tu nunca te esqueces de mim, meu coração se enche de gratidão, lágrimas de felicidade. E sei que no momento difícil da vida, com os nossos choros, o Senhor as recolhe. Sou grato porque estou sempre na Tua mente e porque Tu tens um plano maravilhoso para a minha vida, para a minha família, para os meus parentes queridos, para cada um que está ouvindo esta mensagem de fé e esperança. Pai, Deus onipotente, que a Tua palavra seja a luz iluminando nossos caminhos para que nunca venhamos a tropeçar. Fortaleça o caído, fortaleça aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, lutando contra a depressão, ansiedade, perturbações mentais, contra o câncer, contra a perda de um parente querido, pelo desemprego, pela traição, pela humilhação, pela doença. Pai, sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós e creio, sobretudo, que estamos sendo fortalecidos no Seu poder e no Seu amor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus. O único pedido, nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, é tudo feito com amor. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e o mais importante, compartilhe para aquela vida que está sendo atormentada. Que Deus te abençoe.